Há caminhos ao homem que parece ser bom, mas o seu final é de morte. Isso está no livro de Provérbios. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Que a doce, poderosa, maravilhosa graça do nosso Deus esteja sobre a sua, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje, no nosso programa Salve Adoradores, participação do nosso irmão Edson Pascoal. Ninguém conhece o nosso... São 5 anos, né, Edson? E Elias Melo, com o intuito de, primeiramente, adorar o único e verdadeiro Deus, e depois de sermos canais de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. A palavra nos diz no livro de Mateus 24, a partir do versículo 15, a grande tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, isso não sou eu que estou falando, está aqui entre parênteses, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abortos. Meus irmãos, tempos difíceis que estamos vivendo, tempos onde tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor tem entrado na igreja. E o que é pior, muitos homens e mulheres de Deus têm sido enganados pelo diabo. A palavra de Deus fala aqui que os falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E quantos eleitos de Deus estão se perdendo aí com falsas esperanças, com falsos sinais, e têm deixado que o inimigo faça festa em suas vidas, né? Nós vemos hoje que pessoas, né, falando em nome de Deus, falando que são de Deus, mas com atitudes que não são de Deus, irmãos. Pessoas que se dizem exaltar o único e verdadeiro Deus e o único mediador, Jesus Cristo, fazendo músicas sem sequer citar o nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus não é Deus de bagunça, como muitos têm pregado aí, como algumas bandas têm falado aí, que bagunça é santa. Na verdade, não existe bagunça santa. O que existe é festa no céu. E a festa no céu você não tem que explicar. Porque quando é de Deus, Elias, quando é de Deus, Edson, o Espírito Santo, ele fala ao seu e ao meu coração. E o nosso Deus é Deus de certeza, não é Deus de dúvida. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem visto aí algumas questões que têm trazido dúvida, têm trazido, às vezes, inquietação ao seu coração, fuja disso, porque com certeza Deus não está nesse negócio. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa buscar Jesus Cristo, pois só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome. Se estão cantando outros nomes, fuja dessa religião,
fuja dessas pessoas, fuja dessa banda, fuja desses pastores, porque a palavra já nos adverte dos falsos profetas e dos falsos cristos. E aí você pode estar pensando, então, Niltinho, está tudo perdido, estamos condenados, mas a palavra de Deus continua. No versículo 29, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, de Jesus Cristo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Fato é, Elias, que muitas pessoas têm deixado de servir ao único e verdadeiro Deus e servido a criaturas, servido a anjos, servido a pessoas, servido a demônios. Primeiro que se você estiver servindo a anjo, você já está errado. Porque o apóstolo Paulo advertia, ainda que viesse anjo com o evangelho, com uma palavra diferente do que está na palavra de Deus, maldito seria esse anjo. E nós sabemos que os demônios são anjos caídos. São anjos que foram expulsos do céu. São anjos que, atendendo a convite de Satanás, se levantaram contra o Deus Todo-Poderoso. E o castigo deles, o primeiro castigo, foi ser expulso do céu. Mas o castigo principal é perecer no inferno. O diabo, seus demônios e todos aqueles que seguirem o diabo e seus demônios ficarão no inferno. Mas, meu irmão, minha irmã, você tem a chance de converter, sair de servir a entidades, sair de servir a criaturas e servir ao único e verdadeiro Deus. Aleluia. Jesus Cristo sabia que sozinho você e eu não conseguiríamos. Por isso ele veio e com preço de sangue, ele nos deu o passaporte para o céu. Você pode escolher entre ficar com Deus Todo-Poderoso, que é o vencedor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ou ficar com um derrotado, que é o inimigo das nossas almas. Nós podemos apenas te mostrar, mas a decisão é sua. Que Deus possa, em nome de Jesus, tocar no seu coração e com o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa falar ao seu coração, que você possa aceitar o convite, em nome de Jesus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para te dizer. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Fala com Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração
é aquele que pisa no santo dos santos do Senhor. Em outro lugar não sabe viver. Oh, aleluia. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare: meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Só para meditação dos irmãos, mais cedo a gente estava conversando aí um minutinho, né? Como é que Deus certifica as coisas que vêm do céu? Eu orando no Senhor mais tarde, o Senhor falava comigo o seguinte: olha, entre distrair e destruir tem uma linha muito fininha. E o diabo é especialista em saber usar essa linha. Primeiro ele te distrai com coisas que parecem que são boas, né? Como falava das músicas, louvores. Tem músicas hoje que são em que o Senhor está segundo, terceiro, quarto plano, mas ele nem plano na música ele está, né? Ele entra como coadjuvante, quando na verdade ele deveria ser louvado, exaltado, adorado, porque o louvor é para isso, é para agradecer, para exaltar, é para reconhecer a grandeza do Senhor. Mas quando isso não acontece, não tem como chamar de louvor, nem de música dá para chamar, porque a música ela é algo do céu. Esse algo do céu tem que voltar para o céu em forma de adoração para o Senhor. Aleluia. Então, entre distrair e destruir, o diabo é especialista. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que parece que é bom, parece que é agradável aos ouvidos, porque muitas das vezes, e hoje em dia infelizmente a gente pode até falar isso, né, poucas são as músicas que realmente são cristocêntricas, que exaltam o nome de Deus, que falam do Senhor como centro, que coloca, a maioria das vezes hoje em dia coloca o homem, né, como centro da exaltação, o centro do reconhecimento, quando na verdade o homem deveria ser aquele que exalta, aquele que centraliza Deus na forma de adorar. Então, não se distraia, para que o inimigo não venha te destruir, as pequenas coisas. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declare Jesus, eu Jesus. Eis-me aqui. Oh, aleluia, Senhor. Jesus. Maravilhoso, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eita, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E esse Jesus é maravilhoso. Aleluia. Tem uma amiga minha que fala que Jesus é lindo e cheiroso. Amém. Ela vai estar vendo a live e ela vai lembrar que Jesus é lindo e cheiroso. Glória a E eu Deus. quero, antes de passar a palavra para o Edson Pascoal, eu quero agradecê-los formalmente, né? Por vir aqui no nosso programa Salve Adoradores. Confesso que eu estou leve depois de fazer aquilo que Deus tocou no meu coração para fazer. E quero registrar também, deixar bem claro para você que está do outro lado, não temos nada contra nenhuma outra religião. A escolha é sua e você vai colher o que você plantar. Nós só somos contra pessoas que se dizem evangélicas e não são evangélicas. Pessoas que se dizem de Deus e sobem no altar de Deus para profanar o altar de Deus. Isso nós somos contra. Agora, a sua religião, você que ainda não é nosso irmão em Cristo, mas pode ser a partir de hoje, em nome de Amém. Jesus, esse é o nosso intuito. Mas você que está do outro lado, não se sinta ofendido. Nós só estamos falando dos falsos profetas e dos falsos cristos, que a palavra de Deus já assegurava que eles apareceriam, que eles com vozes mansas, com vozes culturais, enganariam a muitos. Que você não seja enganado em nome de Jesus. E eu quero, antes, calma, silêncio, calma, calma. Eu ia apoiar o violão. Não, calma. Segura você? Eu quero, Um cantinho ali. vocês que estão em casa, o Edson já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o festival, primeiro festival de música cristã de Muriaé. Estão aqui esses dois homens de Deus, cada um, né, teve ali a oportunidade de ministrar Amém. ao Senhor, primeiramente ministrar ao Senhor e a todos aqueles que estavam ali naquele festival. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente E estava ali embaixo, né? Nossa, a que gente experiência maravilhosa. sentia assim, aquele clima gostoso, né? Não Tinha havia Deus, entre tinha Deus nós, presente. não havia entre eu nós estava lá, eu vi. competição. Eu Não, mas vi. ali embaixo, porque debaixo daquele palco É tipo ali, camarim, tinha um né? camarim ali É. embaixo, e a gente ali conversando, a gente sentia assim que estava tudo tão gostoso, tão leve, né? E era tão bom que ela vez que um subia e ficava torcendo, ficava ali, aí acontecia aquela coisa de recepção gostosa, sabe? Era Sim, muito, era muito, muito de bom. Deus, né? Eu, Muito de assim, Deus. eu sinto que, até hoje, eu sinto alegria. Essa semana eu tive uma experiência bacana com a minha menina. Minha menina vai fazer 3 anos. Olha só. Aí ela pediu pra gente cantar uma música, né? E cantamos uma música, assim, de criança, coisa de criança, né? Aí quando terminou, ela falou assim, agora papai, vamos cantar a sua música. Ai, isso Maravilha. é de Deus, é de Deus, Ai, né? gente, Maravilha. bênção, né? Aí nós cantamos ali, ela falou assim, agora papai, coloca lá na televisão. Melhor fã que a gente Aqui, fez, né? e aí eu Isso é coloquei muito bom. e ela pegava um microfonezinho que ela tem de brinquedo, rapaz, mas ela, sabe, vibrava Isso não tem cantando preço, a não, música. né? Então eu falei, Não tem gente, preço não. é glória para Deus, entendeu? Porque Aleluia. assim, fazer algo que eu sinto que Deus ele me capacitou naquele momento para fazer. Amém. Eu contei isso já, mas assim, a inscrição fechava no domingo. Era terça-feira ali, eu falei, Jesus, e aí, o que eu vou fazer? Me dá uma música para eu participar. Eu tenho outras canções. Já cantei algumas aqui, uns Não, trechinhos daqui a e pouco tal. você vai cantar um trechinho, né? É. O Eli, você vai cantar um trechinho É. daquele cantor lá. Aí- Vizinha crente. Só um trechinho. Aí, Amém. eu sentei e, de repente, a música veio, sabe? Foi algo assim tão... Do céu, né? porque
Até hoje eu escuto ela e falo assim, gente, não dá para acreditar que aquilo surgiu de um momento assim simples. Eu lembro que eu fui gravar ela, depois que eu tinha feito ali, eu falei, agora eu preciso gravar, porque senão a gente esquece. O esquecimento é uma coisa E eu impressionante. começo a esquecer essas coisas, não gravar na hora, esquece. E eu falei, vou gravar. Peguei o violão, comecei a gravar, e a minha menina falando assim, eu tinha botado um capotraste no violão, que é aquela pecinha que você encaixa ali para poder chegar para frente, ali, os acordes e tal. E aí ela ficou assim, o que é isso, pai? O que é isso, pai? E eu gravando, eu falei, não pode responder. Você respondeu Eu mesmo. falei, meu Deus. Era isso. E graças a Deus, foi aquele... Que letra. Foi aquilo que Deus quis, sabe? E eu tava ali embaixo e falei, gente, não importa quem vai ganhar, quem não vai. Para mim, eu quero, sabe, fazer algo que Deus me proporcionou. Eu Foi uma vejo experiência da seguinte forma, eu estava lá na plateia, no convite do Edson. Eu tive o privilégio. Falei assim, você e Miquel são meus convidados de honra. Acabou que eu não encontrei com ele lá depois, porque foi uma correria tão grande ali, né? Depois do finalzinho, então Que mostra para o céu. demorou um pouco, Demorou, né? teve Por um causa da prazozinho e tal. quantidade, né? De pessoas também. Merchandise também. né? Mas foi um evento assim, maravilhoso. Mandar um abraço pro nosso irmão Álvaro. Álvaro e todos os organizadores, mas enfim, foi um evento cristocêntrico, um evento onde o nome do Deus Todo-Poderoso foi exaltado. Mas por que eu estou falando nisso? Porque ali eram homens de Deus falando de Deus, Amém. certo? E não homens que se dizem de Deus, sobem no altar de Deus para falar de outras coisas que não sejam de Deus. Então vocês estavam no lugar certo, na hora certa, falando da pessoa certa, que é de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, assim, foi algo maravilhoso. Eu senti, eu e a Miquel, nós saímos de lá, assim, saímos ali exultantes de alegria. Mesmo, independente do resultado, quem ganhou, quem... Mas, enfim, todos ali ganharam, na minha opinião, todos ali ganharam. Sim, eu saí de lá. E... Não tinha aquela de competição. A minha não. lembrança... Não tinha. Mas por que não tinha? Onde Jesus está é diferente. Irmão, o apóstolo Paulo, ele fala do vencedor, daqueles que persistirem, né, que chegaram até o final, e darão a coroa da vida, enfim. O Apocalipse fala isso. Sim. E o apóstolo Paulo fala sobre os torneios, né? Sobre você chegar no pódio. O apóstolo Paulo fala sobre o pódio. E o pódio de Jesus Cristo é o melhor do mundo. Aleluia. Porque ali não tem primeiro, nem segundo, nem quinto, nem... É você chegar lá, você já é o vencedor. Todo mundo é vencedor. Tem? Todo mundo que chegou no pódio de Jesus Cristo é vencedor. É isso aí. E é para lá que nós estamos indo, em nome de Jesus. Amém. A Miquel perguntou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, claro que eu tenho. Em nome de Jesus, eu vou estar lá. Mas porque eu mereço? Não. Longe disso, muito longe de merecer. É graça de Deus. É o amor de Deus. É o sangue de Jesus que verteu na cruz. Glória a Deus. É o passaporte, Elias, que ele deu a você, o Edson, a Miquel, e a você, meu irmão, minha irmã. Jesus te deu um passaporte. Mas para isso, você tem que pegar esse passaporte e perseverar até o fim. Eu conheço muita gente, infelizmente, o pastor Edson falava uma coisa que quando eu era um neófito ainda, né, um novo na fé, eu não entendia. Ele falava assim, não importa como você começa, mas sim como você termina. Eu falei assim, pastor, mas não tem como terminar mal com Jesus, não. Novo na fé, inocente, né? E no decorrer da minha caminhada com Cristo, eu vi que muita gente se perdeu, Elias. E o que é pior... A gente cria uma expectativa, né? O que é pior... Sempre se E o que é entregando a pior, Jesus. pior do que a pessoa se perder, ela é apostatar da fé. Porque o perdido ainda volta. O perdido ainda volta. Uhum. O Senhor Jesus fala da parábola do filho pródigo, da dracma, né? O perdido ainda volta. O perdido ainda é encontrado pelo Senhor. Agora, aquele que apostata da fé, aquele que usa de todo o conhecimento que ele teve no Evangelho para usufruir, né? Usufruir do que o Evangelho oferece de graça, usufruir do Evangelho, ou conhecendo o Evangelho, escolhe servir a falsos deuses. Na minha cabeça, Elias, isso era inimaginável.
Você conheceu o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, que te formou, aquele que sopra o fôlego de vida nas suas narinas, e você escolher servir a criatura. E pior, a criatura que foi expulsa do céu. Exatamente. Era inimaginável na minha mente, na época, como um neófito, um novo na fé. Mas eu vi no decorrer da minha caminhada, eu vi que muitos têm se perdido. E a palavra fala que o inimigo é tão sujo que os falsos profetas, os falsos cristos, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, a pessoa fala assim, e a palavra nos ensina, muita gente fala, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas não é assim que está escrito na palavra. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque se você estiver em Cristo ali, com seus joelhos dobrados, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, me ajuda. Esse não vai cair. E se cair, o Senhor levanta. Mas aquele que é arrogante, aquele que acha que é melhor, acha que não, comigo não vai acontecer. Não, porque eu sou ungido do Senhor, meu irmão, minha irmã. Tantos ungidos do Senhor caíram e não conseguiram voltar. Aposentaram da fé. Você ia falar, eu te contei isso. Não, então você falou que Deus é maravilhoso com essa situação de estar de joelho diante do Senhor. Igual, mesmo se cair, o Senhor vai levantar. A gente de joelho, o tom vai ser muito menor. Amém. Mesmo que vier a cair, o tom vai ser menor e o levante da parte do Senhor vai ser maior. Porque o Senhor, ele é zeloso com isso. Amém. Mas o homem orgulhoso, é o que você falou. A Bíblia fala que precede a queda. De nada, o diabo, o orgulhoso que é, Sim. teve a queda do céu. A vaidade dele fez ele perder aquilo que é mais importante, que era estar na presença do Pai. E quantas pessoas, você falou, apostato da fé hoje, conhecem o Evangelho, fingem aceitar o Senhor, e por um momento, de repente, até aceitam, acredito que aceitam. Sim. Mas acham que aquilo que está lá fora é mais interessante no dado momento, e no fim das contas, joga fora uma coisa tão maravilhosa que é a salvação, uma coisa tão passageira. E outra coisa, Alice, que Deus tem me colocado no meu coração, eu falei que hoje ia ser um programa especial, diferente, porque eu estou com isso há muito tempo para falar, e não tive oportunidade de falar, e hoje o Espírito Santo, com a ministração de vocês, o Espírito Santo tocou no meu coração. Cuidado com o que você tem feito da sua vida. Aleluia. Cuidado com quem você tem se juntado. Cuidado com os pactos que você pode fazer. Cuidado. Isso é forte. Cuidado. Porque se você está do outro lado, aí você fala, mas eu fiz um pacto, e agora, irmão Niltinho, e agora, Elias, Edson, eu fiz um pacto. O Senhor Jesus é poderoso para quebrar esse pacto, em nome de Jesus. Aleluia. Procura uma igreja que está perto da Bíblia, que prega a palavra de Deus. Lá você vai encontrar homens e mulheres de oração, que vão orar por você, que vão te acompanhar, que vão usar de libertação sobre a sua vida. Muita gente que fez pacto se perde. E aí, talvez por não ter força para voltar, tirar a própria vida. Vocês conhecem pessoas que já tiraram a própria vida. Né? Isso é muito sério, porque o diabo ele vai soprar no seu ouvido. Agora, para você não tem mais jeito. Mais uma mentira do diabo. A palavra de Deus nos ensina que o diabo é o pai da mentira. Então, você que fez um pacto, você que está numa religião que não é cristocêntrica, ainda há tempo para você. Ainda há esperança para você, como está escrito no livro de Jó, né? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos com planta nova. O cheiro das águas. E essas águas, elas são as águas do Espírito, as águas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele fala, né, com a mulher samaritana, né? Se você soubesse que está te pedindo água, né? A água que você vai estar tomando, você vai sentir sede de novo. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais vai sentir sede. Jesus Cristo é a fonte das águas vivas. Aleluia. E é o cheiro das águas que vem do trono de Deus, das águas vivas Glória. de Jesus Cristo. Todo pacto lançado, toda obra feita contra a sua Em vida nome de Jesus. vai ser quebrada em nome de Jesus. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Aí eu, né, nessa caminhada com Cristo, né, já 33 anos, né, 33 anos caminhando com Cristo. Aqui ninguém está de paraquedas, não. Serve Deus de quando nasceu. Então, assim... Desde o bercinho, né? Desde o bercinho, praticamente, Desde o berço. praticamente. Nós estamos com 44, aí quer dizer... Mas eu vi um jovem que
ele começou a caminhar conosco ali na igreja e foi marcante por quê? Porque ele fez uma peça uma vez e ele foi Saulo na peça e depois Paulo, né? Se tornou Paulo. A gente contava a história de Paulo e ele, cara, o cara parecia um ator brilhante. Ele Com excelência. Ele encenou de uma forma excelente. E aquilo foi marcante porque a igreja ficou comovida com a história, porque ele era o que mais falava, ele era, vamos dizer, o personagem principal da peça ali. E aquilo foi marcante demais. Nós saímos dali, todo mundo falando com ele, rapaz, que brilho que estava sobre a sua vida. E logo em seguida, um mês e pouco, entramos de férias e tal. E ele foi viajar. E a gente mantinha contato e tal. E ele falou, rapaz, me perdi aqui. Me perdi. Mulheres. Rapaz, não sei se eu volto para a igreja, não tenho vergonha. Ele sofre isso. E aquilo transtornou a vida dele. Eu falei, meu filho, volta, isso aqui, você precisa estar aqui. E nós já estamos começando a entrar na palavra, tá? Aleluia. Sente aí o drama, né? E aí, ele não conseguiu voltar mais. Meu Deus. Tentei algumas vezes, conversei várias vezes, procurei, mas infelizmente nós não conseguimos. E onde está hoje? Não está. Ele não está na igreja. Hoje já se passaram muitos anos, isso tem 20 anos praticamente, até mais. Mas ele está vivo ainda? Está vivo, não. Está bem, mas só que tipo assim, não está na igreja. Né? Se essa palavra chegar ao seu coração, você sabe quem é. Ainda Ainda há tempo para você voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Eu acho que é maior. Eu guardo no meu coração um carinho muito especial pela vida dele, amém. que Deus, ele alcance Em nome de Jesus. essa vida. E vai chegar nele isso aí, hein? Em Depois nome você de vai, Jesus, eu creio. você vai dar testemunho disso aí, que chegou eu nele. creio que Deus ele tem uma obra na vida dele especial. Jesus. E ainda que passe alguns anos, muitos anos, eu creio que Deus pode fazer Em algo nome de sobrenatural na Jesus. vida dele. Amém. Né? Ué, Podemos? não. Não? Você vai cantar uma palhinha da sua música, depois Vamos lá. o Elias vai cantar uma palhinha que ele cantou no festival. Vamos lá. E depois sim, nós vamos para um momento primordial, porque eu sempre falo que a palavra normalmente, ela vai englobar tudo aquilo que foi falado. Normalmente. Por isso que eu nem quero saber qual que é o tempo, porque eu sei que o Espírito Santo, ele vai agir, vai falar poderosamente nos corações. De noite encontrei o Mestre Jesus, milagres verei, Deus Pai é contigo, mistério aprendi sobre o teu amor. Necessário é nascer de novo. Aleluia! Necessário é nascer de novo. Mistério aprendi sobre o teu amor, mas não entendi como
necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Necessário nascer de novo. Você pode, hein? Necessário é nascer de novo. Deus me amou de tal maneira, seu filho enviou a minha videira. Deus me amou de tal maneira pra não perecer. Preciso apenas crer. Preciso apenas crer. Eu preciso. Aleluia. Preciso apenas crer. Amém. E aí, irmão Edson, a pessoa passar do outro lado, você, mas o irmão Edson está falando, isso para ele é fácil, porque ele crê e eu não creio, e aí? Se você aceitar Jesus Cristo, você convidar Jesus Cristo para entrar na sua casa Aleluia. hoje, não na sua casa física, mas sim na sua casa, no seu templo, aquilo que Deus fez em você, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trabalhar na sua vida de tal Em nome forma de Jesus. que você vai começar a crer. E aí você vai ver o que é realmente viver, né? Porque viver é bom demais, né? Viver é bom demais, é um presente que Deus nos deu. A gente sabe que a gente está aqui de passagem. Aqui, como diz a palavra, 70, 80, alguns chegam até 100 anos, né? 100 anos, né? Não quer saber. Já é um desafio. Ela sabe da promessa dos 100 anos. Mas, enfim, 70, 80, 100 anos. Mas o nosso lar não é aqui. Aleluia. Aqui nós estamos de passagem. O nosso lar é no céu. Aleluia. Elias, canta um pedacinho. E necessário é nascer de novo. Ah, esse é o segredo, né? E consagrar tudo que você tem ao Senhor. Deus deu para ele esse presente, ele é o compositor da música. Eu, quando fui cantar no dia, não sou compositor da música, eu estava cantando pro Hernani, né, que é o compositor, ele, o Nil Fortunato e o Paulo Massab, são os compositores. Bênçãos, tá? E é uma letra que falou muito no meu coração. Ele falou, olha, você podia botar a voz para mim? Eu falei, amém, né? E diz assim, ó, Mas só um pouquinho. Você já pensou? Você ia cantar e ter o Elias cantando junto contigo? Fala a verdade. Fala a verdade. Não, O Elias Melo cantando com você. É Esse maravilha. Bacana. Quando falou Esse aí, assim, quando saiu a lista, não saiu o seu nome lá, né? Exatamente, estava no nome da Aí eu Hernani. falei assim, uai, mas não conheço ninguém praticamente dessa lista, né, e tal. Aí quando ele lançou o vídeo lá, falou, não, a gente vai cantar a música e tal, eu falei, rapaz, que bênção. Foi um presente Foi mesmo. benção, Participar foi daquele benção. evento foi um presente. E aí ele diz assim, ó, consagro a ti todo o meu ser, e cada detalhe em mim eu vou te oferecer. O meu falar, o meu agir, pensamentos meus que sejam todos para ti. Eu consagro a ti, Senhor, o que tenho e o que sou, todas minhas decisões e cada passo que eu dou, que tu possas me guiar, ó meu Senhor. Eu entrego a minha casa,
eu entrego a minha família, eu entrego a minha vida, tudo nas mãos do Senhor. Para ti são os meus sonhos, para ti são os meus planos, e em meus projetos o Senhor está em primeiro lugar. Esse hino desse dia eu falei, Senhor, tem que estar em primeiro lugar, porque Deus é maravilhoso. Se ele em primeiro lugar, o resto é consequência, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim. Agora, né? O Eli já está olhando para a sua vida, Amém. consagrando. Sabemos que são consagrados, mas para que a palavra nos ensina, devemos sempre orar um pelos outros, né? Aleluia. E o Edson hoje vai ser o portador da palavra de Deus, que Amém. vai, com certeza, essa palavra vai tocar no seu coração em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez clamando pela tua presença viva que já está nesse lugar, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, vai derramar sobre o teu filho, Senhor, que será o porta-voz do teu alimento, o porta-voz da tua palavra de liberdade, o porta-voz da tua palavra de salvação, o porta-voz que trará para nós nessa noite, Senhor, um recado dos céus. Fala através deles, Senhor, alcança cada pessoa que está vendo essa live neste momento, pessoas desviadas do caminho do Senhor, pessoas que querem Te conhecer, Senhor. Deus não é um bicho de sete cabeças, não. Então, que se você reconhecer o Senhor nessa noite, preste atenção na palavra que será ministrada através do servo do Senhor, porque a palavra de Deus ela é alimento, a palavra de Deus ela é cura, a palavra de Deus ela é libertação. A palavra de Deus é a coisa mais eficiente e eficaz que existe para trazer vida até quem está morto. Então, abençoa o teu servo nessa manhã, nessa noite, Senhor. Abençoa o teu filho, fala através dele em nome de Jesus, é o que eu te peço. E te agradeço, porque eu sei que grande coisa você irá fazer através do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Você falou nessa manhã, você acha que Deus vai usar o Edson até a madrugada, vamos virar as noite aí? Recebe, olha, ó. Ó, Efésios capítulo 5, lá no versículo de número 25. 5, 25. Glória a Deus. Isso. Nós vamos ler. Vai dizer assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Né? A música que eu fiz, ela tem um pouco disso, né? Ela fala, ela lembra lá João 3,16, né? Deus me amou de tal maneira, seu Filho enviou, né? E ele se tornou a nossa videira verdadeira, Aleluia. aquele que vai ser o nosso Deus, né? E aí nós vamos falar sobre isso, né? O nosso tema aqui é elevar o nível dos nossos relacionamentos. E aí, quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala de igreja, né? E aí Cristo amou... Não, tá bom. Cristo amou a igreja e Ele entregou a sua vida por ela. Ele se sacrificou por ela, né? Então, assim, a pergunta que eu quero começar é uma pergunta simples. Que tal você ser como Jesus? De verdade. Mas como que a gente vai ser como Jesus? Não é? A palavra que nós lemos, ela fala que Cristo amou a igreja. Se eu quero ser igual a Jesus, eu devo amar a igreja. E aí a gente vai começar a cutucar uma temática que tem sido muito defendida, né, por algumas pessoas, de que se eu estou em Cristo, eu não preciso estar na igreja. Não é isso? Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco disso para a gente, né? Em casa estava muito bom e vai continuar sendo muito bom? Mas e a igreja? O relacionamento na igreja, né? Se Jesus ele ama a igreja, eu preciso também amar a igreja. Né? Ser amigo de Jesus
é se importar com aquilo que ele se importa. Não é isso? Ser amigo de Jesus é se importar com aquilo que ocupa o centro do coração dele. Aleluia. Não é isso? E o que ocupa o centro do coração dele? A noiva. Tudo que ele fala, tudo que ele faz com o objetivo de quê? De futuramente buscar a noiva. Aleluia. Não é isso? Forte. E isso é uma questão que isso mexe muito comigo. Porque nós, lá em casa, nós precisamos, né? Foi uma necessidade de nós deixarmos a igreja que eu fui, né, criado, vamos dizer assim, praticamente, né? E logo que nós saímos, né, debaixo da bênção do Senhor, Glória a Deus. tudo conversado, tudo bem explicado, né? E logo que nós saímos, eu falei com a minha esposa, a principal necessidade que nós temos é de estar no corpo de Cristo. Amém. E nós deixamos e logo procuramos um ponto, né, onde a gente pudesse chegar e falar assim, opa, nós estamos acolhidos aqui. Né? A gente passou por um lugar, não foi aquilo que a gente esperava, mas ali nós ficamos um tempo e depois nós encontramos a Wesleyana Central, que foi um lugar onde nós adaptamos ali a realidade daquela igreja. Por que eu estou falando o nome, o lugar e tal? Porque quando eu escolho amar a igreja, eu escolho também me dedicar a ela. Amém. Eu me dedico a ela não como algo que é assim desprovido de Jesus. Não, eu me dedico a ela porque Jesus é o centro da igreja. Entendeu? Tudo que nós fazemos na igreja, ou para a igreja, ou para a igreja, ou na igreja, é para Jesus. Não há outro objetivo para nós não estamos enaltecendo a igreja placa X. Não estamos enaltecendo isso. Nós estamos enaltecendo o nome de Jesus. Não é isso? E muitas pessoas pensam que Jesus sim, igreja não. E isso é um problema. Nós precisamos encarar essa questão com mais seriedade. Eu não posso pensar que a igreja não serve para nada. Eu preciso entender que a igreja é um caminho onde eu vou chegar até Cristo. E me relacionar com irmãos, com servos de Deus, ali naquele lugar é importante. Muito bom. E pessoas têm escolhido outros caminhos. Pessoas têm escolhido não ir à igreja porque acham que não é bom para o ser humano. Porque lá vão encontrar problema, meu irmão. Problema você tem dentro de casa. Já começa aí. Problema você já tem dentro de casa. Ué, e você está falando isso aí, é interessante, porque essa noite, rapaz, eu sonhei com um antigo irmão de igreja meu, que infelizmente ele está desigrejado, está desviado da presença do Senhor, e ele tinha essa teoria de Jesus sim, igreja não, e propagou essa ideia para outras pessoas, igreja dentro de casa, enfim. E hoje, infelizmente, está desviado. Eu lembro de uma vez, né, até mesmo num dos nossos programas aqui, você chegou a falar sobre isso. Essa pessoa hoje. Dos desigrejados, né? A pessoa professa o nome de Jesus, mas não frequenta nenhuma igreja. Né? A igreja, eu estava falando sobre falhas, a igreja ainda tem falhas. Sim. E ela vai sempre ter. Só no céu. Né? A gente pode lutar aí diversas vezes, mas a gente tem que lembrar que a gente tem falhas, a gente tem lutas, a gente tem imperfeições, mas essas imperfeições não estão naquela parede lá, naquele o teto, naquela outra parede que forma ali aquela casa. Não. A imperfeição está na gente, está no próprio ser humano, nas escolhas que nós fazemos, né? A igreja não é gloriosa como será um dia, isso que você estava falando, né? Lá no céu já é outra conversa. Mas aqui
é um lugar que nós precisamos trabalhar. Entendeu? Trabalhar isso. Amar não apenas quando ela estiver perfeita, mas agora. Né? Ela precisa ainda... Somente agora, né? Precisa caminhar, ela precisa ter o processo de transformação na vida dela. Né? E Jesus conhece profundamente os defeitos da igreja. Ele conhece tudo que nós temos, tudo que nós somos. E aí nós vamos lembrar que daquelas cartas às 7 igrejas lá do Apocalipse, né? Que João, né, de uma forma muito sábia e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele encaminha aquelas cartas com mensagens que que mexe com a gente, né? Aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Gente, que mensagem profunda. Estudando essas cartas, né, na igreja lá, todas as quartas está tendo estudo sobre as cartas. Nossa, maravilha, é muito bom. Se você puder, leia. É Apocalipse, é o início do Apocalipse ali, você pode ler. E são assim... Chega até arrepiar, porque pegando o gancho no que você está trazendo em relação à igreja, que a igreja também tem defeito, no fim das contas, muitas vezes a gente olha para o problema do outro, mas cada uma daquelas igrejas tinha um defeito a ser falado no momento ali que o Senhor falava com elas ali, exaltava algumas coisas positivas, mas também falava dos defeitos. E no fim das contas, cada uma daquelas igrejas somos nós. Eu sou Esmirna, eu sou Tiatira, eu sou Laodiceia. Nós somos uma parte de cada uma dessas igrejas com os defeitos ali, que são seres humanos. Não é o templo em si, né? É o ser humano em si. E é muito interessante isso. E quando Deus fala no final, né? Para um guarda que tens, receberás a coroa da vitória. Deus sempre deixava um recadinho no finalzinho para poder tentar alinhar a igreja ali com a vontade dele. É muito maravilhoso. É igual você falou. Quem tiver o tempinho, estuda sobre, porque é tremendo. É tremendo mesmo. Né? Nossa, aí eu estava falando, né? Ele conhece profundamente os defeitos da igreja. Mas ele também vê com os olhos da fé, amor, esperança, a forma que ele se entrega por ela. Aleluia. Entendeu? Então, assim, por mais que a igreja seja um lugar onde nós tenhamos desafios, problemas, onde nós tenhamos dificuldades, até mesmo mais com os nossos irmãos do que até mesmo com Deus, né? Porque Deus está ali de uma forma extraordinária. Quando eu estou na igreja e eu me entrego a Ele, eu não sinto só arrepio, não. Eu sinto uma leveza no corpo. Parece que a gente vai... Né? Recentemente, a gente estava no louvor, de repente, quando acabou o louvor, eu me entreguei em lágrimas a Deus de uma forma que há muito tempo não fazia. E o irmão que estava do meu lado olhou assim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, maravilhosamente bem. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Né? Não tem preço, não. E o nosso desafio hoje é o quê? É a gente mudar essa perspectiva. Né? Ao invés de listar o que a igreja pode fazer por você, a gente tem que identificar uma necessidade na comunidade local e oferecer seus dons, seus talentos, o seu tempo para você ser parte da solução do problema. Isso aí é ser igreja. Isso aí, exatamente. Porque a gente olha para a igreja e fala assim, mas a igreja tem muita dificuldade, isso aqui podia ser assim, ó. Opa, isso aqui podia ser assim, eu estou tendo uma ideia. Então, bota em prática, vai lá e faz. Vai lá e acontece, faz acontecer na igreja. Porque Deus ele se agrada disso, de pessoas que têm essa disposição, essa, vamos dizer assim, iniciativa de servir a Deus. A igreja precisa disso. Quando eu me coloco nessa linha de pensamento, a igreja caminha de outra forma. Hoje eu estou numa ideia, num contexto em que eu não quero olhar mais se tem um problema, se tem um defeito. Glória a Deus. Não quero isso para mim mais. Já foi o tempo. Tinha tempo que eu chegava e só ficava assim, ó. Fiscal de lei. Você quer saber, peraí. Não, isso aqui tá errado. Pelo amor de Deus, isso aqui tá errado. Não, isso aí tá errado. Esse outro aqui, não, pelo amor de Deus. Gente,
Para de olhar isso. Se você parar para olhar a igreja inteira, você fala de cada um. Você vai falar de cada um. Esse aí, mas também, tá vendo? Gente, você tem que olhar para Cristo. Aleluia. É Ele que está esperando de nós. Nós estamos discutindo aqui desde o início aqui que nós estamos preocupados com o que está sendo cantado pela igreja, o que está sendo falado através das canções e o que está sendo feito por nós dentro da igreja. O que eu tenho feito dentro da igreja para mudar essa realidade? Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que servir com amor, o mesmo amor sacrificial de Cristo. Olha que interessante. Se eu sirvo a igreja, estou servindo a Deus, né? Mas se eu sirvo a igreja com esse amor sacrificial de Jesus, nós vamos ter outra igreja. Nós vamos ter outra estrutura de igreja. Mas se eu olho para o defeito do meu irmão, se eu olho para a dificuldade, se eu olho para os problemas que a igreja enfrenta, a igreja vai caminhar mal. A igreja não vai prosperar nesse sentido de presença de Deus. Não falo financeiramente, eu falo na presença de Deus, em abundância de fé entre as pessoas. Né? Nossa, Deus é maravilhoso. Não, Deus é maravilhoso. eu vou te falar que eu tive essa experiência agora, esse ano passado, e vi Deus agir na vida do pastor da minha igreja lá. Ele falou, irmãos, Deus está me tocando para isso. Eu falei, rapaz, meu Deus, isso. Sabe por quê? Porque você percebe mudança acontecendo dentro da igreja. Você vê, irmãos, vamos orar pelos enfermos. Você vê pessoas sendo curadas e pessoas testemunhando. Você vê diagnóstico de morte, falando assim, ó, o fulano recebeu diagnóstico de morte. E aí passa um ano e o cara tá lá ainda. Falou assim, mas era 6 meses, já tem um ano, e o cara tá lá. E Deus está falando, eu vou fazer. Quando eu olho para Deus, as coisas acontecem dessa forma. Aleluia. Você quer continuar olhando para o homem? Vai acontecer de outra forma. E aí, eu tenho uma coisa comigo, isso é pessoal, isso é de cada um, né? Algumas pessoas buscavam na época, né, falar assim, eu quero dom de línguas, eu quero dom disso, dom daquilo. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero discernimento espiritual. Aleluia. Rapaz, houve uma mudança drástica naquilo que eu tinha como visão de Deus, visão de igreja, visão do evangelho. Porque você começa a perceber. E aquilo que é de Deus, você já falou isso, aquilo que é de Deus, segue. O que não é de Deus, uma hora cai. Então, seja de Deus. Né? Você precisa descobrir o seu nível de relacionamento com Cristo, com a igreja de Cristo e com Cristo. Eu tenho amado a igreja como um corpo vivo, como um corpo que se relaciona com Deus. Eu tenho amado a igreja dessa forma, como aquele lugar onde eu chego e eu me encontro com Jesus de uma forma mais especial. Eu tenho feito isso? Ou eu sou apenas um consumidor espiritual de Deus, ali de igreja? Eu chego, se a igreja não faz do jeito que eu quero, se não faz do jeito que eu agrado, aqui, dá licença, tchau. Parece que cuida pra gente, né? Eu disse que eu fui num lugar e nós não adaptamos um lugar. Mas não foi por mim ou não foi pela minha esposa. Foi pelo meu filho. Ele não conseguiu se encaixar ali. E aí nós começamos a ter dificuldade. Vamos na igreja? Lá naquela igreja eu não quero ir. Aí eu falei assim, então vamos em outro lugar. Eu falei para minha esposa, vamos rápido, vamos decidir rápido, vamos para outro lugar. Quando chegamos naquele outro lugar, que foi aqui a última igreja, no primeiro culto ele já não quis nem ver a gente mais. Porque ele já foi lá, já participou de tudo que tinha que participar. E eu falei assim, meu Deus, onde está meu menino? Vamos embora, meu filho, vamos embora para cá, acabou o culto. E
Ele não queria ir embora, ele queria ficar lá. Então, assim, não foi por uma questão minha, porque eu não escolho o lugar. Sim, eu disse. Eu não escolho. Deus tem mostrado. Aqui você vai fazer isso, né? O meu posicionamento atual na igreja me permite fazer uma diferença real na vida dos meus irmãos? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Será que eu consigo, com a minha pessoa, com a presença de Deus na minha vida, ajudar os meus irmãos? Ou pelo menos proporcionar um ambiente saudável para que a presença de Deus chegue? E eu creio muito nisso, sabe por quê? Porque já houve situações em que nós nos reunimos para louvar a Deus e o negócio não fluiu. Não tinha briga, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Mas eu pedi a Deus discernimento e Ele me mostrou. Olha que interessante isso. O irmão precisa de um apoio maior. E eu cheguei junto. E o ambiente mudou. O ambiente foi restaurado. Glória a Deus. Então, assim, tem horas que você tem que pedir, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar nisso? E aí Deus me mostrou. Apoia nisso. Chega junto. Eu cheguei junto, abracei, vi qual era a necessidade. E aí as coisas fluíram. É um apoio que você oferece para uma pessoa. Mas, você é de Deus, né? Mas para isso tem que ter o coração sensível a Deus, né? Sim, sim. Porque sim. você foi usado por Deus nessa situação. Mas se você não tem um coração sensível à voz de Deus... Mas, pode perceber. Se você chegou no culto, chegou na igreja, tem algo que não está batendo, pede a Deus para mostrar. Porque alguma coisa está saindo daquela realidade. Exato. E aquilo precisa mudar. Olha, e um ex-me aqui na hora certa faz toda a diferença. Faz. Eu até arrepiar aí falando sobre se disponibilizar. Nossa, Deus é tremendo. Olha, eu tenho me dedicado para que o meu serviço na obra, né, o meu amor, a minha presença se tornem relevantes para a comunidade de fé, para a igreja. Se eu tenho feito isso, se eu tenho me dedicado, a igreja vai ser diferente. Vai fluir algo melhor, vai fluir a presença de Deus. Aleluia. Né? E aí, para a gente concluir, porque não é uma pregação, né? É uma reflexão, né? Estou brincando, né? Mas assim, a igreja ideal não é a mais perfeita da cidade, né? Não é a mais bonita. Às vezes nós vamos ter uma igreja muito bonita por fora, né? Uma estrutura muito bacana, mas quando você pisa lá dentro, as coisas não fluem. Peça a Deus para te mostrar. Meu Deus, me mostra o que eu posso fazer nessa comunidade de fé para que a igreja melhore. Seja canal de bênção na vida das pessoas. Às vezes vai ter um irmão do seu lado precisando apenas de uma oração. Não é uma oração qualquer, porque uma oração com fé, ela é uma oração poderosa. Aleluia. E se você se dedica a isso, você faz isso, você transforma corações. Aleluia. Você traz pessoas para Deus, né? Então, assim, a igreja, né, não é a mais perfeita, mas é aquela onde você é necessário. Você é necessário naquele lugar para trazer a igreja no crescimento. E é onde seu coração pode florescer no serviço. Né? Que o Senhor conceda a nós um coração que não apenas frequente um culto, que não apenas frequente a igreja na forma ritualística, né? Se tem um culto na quinta, eu vou na quinta, se tem um culto no domingo, eu vou no domingo, e pronto, e acabou. Que não fique apenas no banco. Eu não quero ser um irmão do banco na igreja. Eu quero ser aquele que ama, aquele que cuida e aquele que se entrega pela noiva de Cristo, até que ele
se apresente em glória Aleluia. para nós. Amém? Então, que Deus ele nos abençoe, Ele nos conceda esse privilégio de poder trabalhar na igreja. Privilégio mesmo. É um privilégio, é uma honra. Eu falo porque, assim, a gente que toca, eu já tive ofertas. Uma vez um irmão chegou comigo e falou assim, meu irmão, vamos tocar com a gente lá na igreja, uma outra comunidade de fé, né? Fica tranquilo que a gente vai te dar um bom salário. Eu falei, meu irmão, eu não faço pelo salário. Né? Não vou dividir a minha adoração. Você pode até ter, né, vamos dizer assim, necessidades na igreja de ter um músico contratado na igreja, até por uma questão de... Eu acho até válido. É válido, não tem problema, não vejo dificuldade. Eu estou falando por mim, eu não pude fazer aquilo daquela forma, porque o chamado que Deus tinha na minha vida naquele tempo Exato. não era isso. E não foi só isso não. É missão. Não foi só isso não. Isso foi assim, há muitos anos atrás, eu era novo ainda na época. E aí, há alguns anos atrás, né, não tem 10 anos, né, eu recebi 2 propostas de sair de Muriaé para ir para outras igrejas, tocar na igreja, viver por conta da igreja. Eu falei, Chega a meu pesar Deus, no coração. pesou. Eu sei. Pesou. E eu falei com Deus, falei, meu pai, o que eu vou arrumar? Entendeu? Com oferta de salário e tudo mais. Eu falei, mas Deus mostrou, é aquilo que a gente precisa ter, discernimento. Você olha e fala assim, meu Deus, aonde o Senhor está me chamando para fazer? E nunca me faltou nada. Nunca precisei. Você entendeu? Nunca dependi disso. Porque de todas as vezes que eu fiz, eu saí com meu coração renovado. Glória a Deus. Saí com meu coração cheio, porque assim, eu não faço para mim. Por mais que às vezes, não vou negar para vocês não, porque o músico que falar para mim, que ele chega no altar e ele não dá uma pontadinha no coração dele assim, fala assim, você é bom. Ele tem que segurar, ele tem que chegar lá em cima, ele tem que baixar a crista dele, vem falar assim, eu sou de Cristo, eu não tenho crista não, eu sou Cristo, eu sou de Cristo. Ele tem que abaixar a cabeça e falar, não, é para Deus, eu quero fazer para Deus. Eu tive uma experiência uns anos atrás, fui participar de um concurso também de intérprete. Foi algo também muito bem organizado, muito bonito. E eu era o único aliás, eu e mais 2 pessoas, trouxemos louvores para cantar, o resto era misturado, então, e tinha nós 3. E eu lembro que na final, foi muito curioso isso, uma pessoa me ligou, falou o negócio seguinte, se você mudar a música que você vai cantar, em vez de cantar gospel, cantar uma música do cantor fulano e tal, você vai tirar o primeiro lugar. Eu já tinha proposto no meu coração que eu queria chegar lá e adorar o Senhor e levar a palavra de Deus. Mas eu achei interessante que assim, eu não ganhei o primeiro lugar, mas eu ganhei 3 almas para Jesus naquele evento. Então assim, você foi em primeiro lugar, você foi em primeiro lugar. A festa foi muito maior. A festa foi no A céu. festa foi muito maior. E trouxe memória que agora foi como é que Deus era maravilhoso. Aí a gente ganha muito mais com Deus quando oferece para Deus, nem perdendo para o mundo, porque não adianta. O que o mundo oferece para a gente é passageiro, né? Mas é interessante como é que Deus é maravilhoso mesmo. Realmente, a gente quando se propõe a fazer para Deus, o Senhor não deixa de desonrado. E é tremendo, Deus é tremendo. Agora, o fato das igrejas que me procuraram terem oferecido um salário, isso não é Sim, problema nenhum, não é nenhuma dificuldade nisso. Até pelo contrário, igual eu tô falando, só que não é necessário. Só que para mim, naquele momento e até hoje, não é algo que... não testificou no seu coração. Que não testifica, porque assim, o meu chamado é esse. E eu, dentro das minhas limitações, eu vejo que Deus, ele faz a obra. Ele honra, né? Ele honra. Por mais que eu seja... E outro dia mesmo eu estava falando isso com Deus mesmo. Eu falei, meu Deus... Eu vejo, por exemplo, eu estava ouvindo aquela música Sublime essa semana, né? Que música maravilhosa. Não, a Sublime é do
daquele Flop Music. Né? Não. Aquela música linda. Aliás, linda. é outro pessoal que É. Deus abençoe. Conserva, porque. E assim, que ela fala sobre Engraçado. o nome de Jesus e tal. Você tava falando aí, e eu tava. Olha como é que Deus. Você tava falando aí, e eu tava me lembrando da pregação de um dos integrantes lá da banda, rock, né? Que é o Shalom. E ele fala, e a pregação que você não estava na igreja, você estava na igreja, então assim, pra você ver que é Deus, não tem como você. E ele falava sobre isso. Ele falava, eu não me lembro agora direito a forma que ele falou, mas foi uma forma brilhante. E ele falava sobre isso. Que essa pontinha que o músico, no caso o músico, sente, né, de eu sou, como é que é? Eu sou bom nisso aqui. E ele falava que essa sensação de você ser bom, olha, cara, você é maravilhoso demais. É como você pegar essa coroa do eu sou bom, de graça, colocar seus pés do Senhor Jesus. Você tava falando isso aí, eu tava lembrando do Shalom, o nome do cara. Ele é grandão, parece que ele é até dinamarquês. O cara tem 2 metros de altura, barbão, brancão. Você tava falando, eu tava pensando nisso, cara. Então, você tira essa. Eu sou bom por causa do Senhor. Então tá aqui o Senhor vem para ele. Tá aqui minha coroa. Porque assim, eu, apesar de ser músico há tantos anos na igreja, você acredita que eu sou tímido? Pode falar do sobrinho depois. Tá Eu vou falar exatamente isso. Eu sou tímido, eu estou falando exatamente sobre isso. Eu sou muito tímido, rapaz. E às vezes na hora de eu ministrar um louvor na igreja, me trava. Me dá uma... Eu fico travado às vezes. Eu começo a ministrar alguma coisa e aquilo eu travo. Eu falo, meu Deus, eu queria... O meu desejo é ser aquele ministro que chega junto ali, fala algo que vai, sabe? E durante muito tempo eu pensei assim, eu vou usar umas frases, sabe? De efeito, sabe? Eu tava com essa palavra na cabeça, essa palavra vai ser ruim, mas não, é frase de efeito para poder a igreja. E por isso que eu travo. Porque eu não quero chegar diante da igreja e falar frase de efeito para a igreja achar bonito, emoção, né? E trazer emoção. O que eu quero é a presença de Deus. Amém. E em todas as vezes que eu tenho ministrado, eu tenho pedido a Deus, o Senhor, eu não quero nada para mim, eu não quero nada para essa pontinha que chega às vezes e dá aquela incomodada, né? Faz assim, sabe? Aí você faz assim, ô Jesus, misericórdia. E aí eu sempre peço a Deus, Senhor, me usa e me dá aí um pouquinho mais de intrepidez nessas questões, né? Porque de vez em quando eu vejo um ministro de louvor que ele chega, esse cara mesmo lá, esse cara nessa música, ele faz algo assim lindo, cara. E ele fala assim, nós vamos contemplar e nós veremos como ele é. Sabe, ele ministra, nós veremos como ele é. E ele é tão sublime. E aquilo, cara, naquele momento eu faço até assim, porque é algo que enche a gente. E por que eu estou falando isso? Porque assim, por mais que eu queira trabalhar na igreja, não adianta forçar a barra, não. Não adianta forçar, não adianta frase de efeito, não vai mudar a igreja, não. O que muda é a presença de Jesus na vida das pessoas. Pastor Alex fala isso, fala assim, olha, gente, o que eu trouxe aqui pode até te emocionar, fazer você rir, tal. Então, não vai servir para muita coisa. Agora, o que ele tem para te dar, o que Deus tem para te dar, vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história. O pastor Alex fala sobre isso. O que eu tenho buscado? Em frente da igreja, o que eu tenho feito? Se você é ministro de louvor, se você é músico na igreja, pense nisso. O que é que eu tenho buscado na presença de Jesus? O que é que eu tenho levado para o altar? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se eu não estiver preparado, se o meu coração não estiver com a presença de Deus, eu não quero subir no altar.
Aleluia. Eu acho válido dizer isso porque, assim, o que nós fazemos ali é para a glória de Deus. Amém. Sempre para agora. Não é nada para a gente, é para a glória de Deus. E se eu escolho fazer para a glória, tem que ser para Aleluia. a glória. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Quero ministrar sobre a sua vida. Não seja, como diz o Newton, né? Não seja um desigrejado. Aleluia. Procure uma igreja, procure servir a Jesus. Não olhe para as pessoas. Deixe Deus alcançar o seu coração de uma forma sobrenatural. Você vai ter uma vida diferente. Em nome de Jesus. Eu falo porque eu tenho uma vida Glória a diferente. Eu Deus. tenho certeza que o Elias tem uma vida Glória a diferente. Deus. Tenho mais certeza ainda que o Nilton tem uma vida diferente. Porque nós que nos entregamos a Jesus temos uma vida em santidade. Aleluia. Não tem preço, não tem preço. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque através da leitura da Tua Palavra nós tiramos um entendimento de que a Tua Igreja merece ser amada como o Senhor ama a Tua Igreja. E nós queremos nos dedicar à Tua obra, queremos nos entregar à Tua presença e queremos Te pedir também, Senhor, que essa palavra alcance corações, que ela traga transformação onde ela chegar, que as pessoas que ouvirem esta mensagem estejam cientes de que tudo que eles fizerem na igreja estarão fazendo para o Senhor e que nós não devemos olhar para os nossos irmãos com olhar de crítica e sim com olhar de misericórdia, com olhar de amor, com olhar de cuidado, Senhor. Nós queremos cuidar da Tua igreja para que a Tua igreja se encontre com o Senhor na glória e que nós tenhamos a vida eterna em Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor, continua abençoando as nossas vidas, abençoa o Teu servo Elias, o Teu servo, Pai, que se dedica à Tua obra, que canta ao Senhor de uma forma tão excepcional. E nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue fortalecendo o Teu servo, de igual modo, Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor visite a vida do Nilton, continue fortalecendo nesse trabalho, nesse projeto que o Senhor colocou no coração dele e que nós também abraçamos e sentimos a Tua presença nesse lugar. Continua abençoando esse lar, essa casa, que aqui, Senhor, reine a Tua presença, que aqui não falte, ó Pai, o óleo da unção do Senhor. E que, ó Pai, a alegria esteja sempre sobre esse lar. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Prazer, tá? Gigantesco. Glória a Deus. É. Foi muito bom. Glória a Deus. É só um ensaio pro céu, tá, gente? Daqui a pouco estamos lá, em nome de Jesus. Vai ser mesmo. Rapaz, é tremendo mesmo. Deus é maravilhoso. Testifica demais essa coisa. A gente estava falando antes de chegar aqui sobre isso, de repente vai puxando nosso que baixo. Rapaz, Deus é